Boa noite a todos. Boa noite aos presentes, mas também boa noite aos nossos irmãos que nos acompanham pelo canal do YouTube Centro Espírita Miguel Oficial. Vamos dar início à nossa reunião com a leitura da página de abertura. Vamos prestar bastante atenção, porque ela também faz parte da reunião. Em seguida, a nossa prece e logo depois o Evangelho com o nosso irmão Arthur. Uma boa noite a todos vocês, presentes, visíveis e invisíveis, e para você também que está nos acompanhando através do YouTube, no nosso canal Centro Espírita Miguel Oficial. Vamos todos juntos elevando os nossos pensamentos ao alto, agradecendo a Jesus a oportunidade e acompanhando a página do livro Fonte Viva, psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier, e a mensagem do nosso irmão Emmanuel, número 72. Incompreensão. Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Paulo, 1 Coríntios 9, 22. A incompreensão, indiscutivelmente, é assim como a treva perante a luz. Entretanto, se a vocação da claridade te assinala o íntimo, prossegue combatendo as sombras nos menores recantos de teu caminho. Não te esqueças, porém, da lei do auxílio e observa os princípios antes da ação. Descer para ajudar é a arte divina de quantos alcançaram conscienciosamente a vida mais alta. A luz ofuscante produz a cegueira. Se as estrelas da sabedoria e do amor te povoam o coração, não humilhes quem passa sob o nevoeiro da ignorância e da maldade. Gradua as manifestações de ti mesmo para que o teu socorro não se faça destrutivo. Se a chuva alagasse indefinidamente o deserto, a pretexto de saciar-lhe a sede, e se o sol queimasse o lago sem medida, com a desculpa de subtrair-lhe o barro úmido, nunca teríamos clima adequado à produção de utilidades para a vida. Não te faças demasiado superior diante dos inferiores, ou excessivamente forte perante os fracos. Das escolas não se ausentam todos os aprendizes, habilitados em massa, e sim alguns poucos cada ano. Toda mordomia reclama a noção de responsabilidade, mas exige também o senso das proporções. Conserva a energia construtiva do exemplo respeitável, mas não ouvides que a ciência de ensinar só triunfa integralmente no orientador que sabe amparar, esperar e repetir. Não clames, pois, contra a incompreensão, usando inquietude e desencanto, vinagre e fel. Há méritos celestiais naquele que desce ao pântano sem contaminar-se, na tarefa de salvação e reajustamento. O bolo de matéria densa reveste-se de lodo, quando arremessado ao poço lamacento. Todavia, o raio de luz visita as entranhas do abismo e dele se retira, sem alterar-se. Que seria de nós se Jesus não houvesse apagado a própria claridade, fazendo-se a semelhança de nossa fraqueza, para que lhe testemunhássemos a missão redentora? Aprendamos com ele a descer, auxiliando sem prejuízo de nós mesmos. E nesse sentido, não podemos esquecer a expressiva declaração de Paulo de Tarso, quando afirma que, para a vitória do bem, se fez fraco para os fracos, fazendo-se tudo para todos, a fim de, por todos os meios, chegar a erguer alguns. Graças a Deus. Graças a Deus. Unindo os nossos pensamentos, trazendo Jesus para bem perto de nós,
para te agradecer, Divino Mestre, por mais esse encontro contigo, pela tua luz que nos ilumina a nossa caminhada, por esse momento, por esse encontro que aqui estamos, buscando a Ti, o Teu Evangelho, como nosso guia, como nossa bússola. E nesta reunião, onde sabemos as bênçãos que aqui são oferecidas a todos nós, encarnados e desencarnados, aos bálsamos curadores, a essa energia que nos envolve com o propósito de nos auxiliar no nosso refazimento físico e espiritual. Gratidão, Senhor, por tanto que recebemos nesses pequenos poucos minutos que iniciamos a nossa reunião e por muito mais que vamos receber no decorrer dela. Ajude-nos, Senhor, a mantermos os nossos pensamentos ligados a esse momento, para que possamos receber o melhor, Senhor, dando-nos a certeza de sair daqui bem melhores do que aqui chegamos, porque sabemos que as Tuas bênçãos estão conosco. Mas, mais uma vez, Senhor, nos ajude a permanecer contigo no decorrer de todo esse encontro. E assim, Senhor, envolvidos nessa vibração de alegria, de esperança e de fé, te pedimos permissão para iniciar a reunião da noite de hoje, te dando graças por tudo que somos, por tudo que temos e por tudo que do Senhor recebemos, mas também te rogando que essas vibrações que nos envolvem se estendam a toda essa humanidade, Senhor, que tanto precisa de Ti, que alcance cada um dos nossos irmãos que se encontram nos asilos, nos orfanatos, nas penitenciárias, nas casas de recuperação, nos hospitais, enfim, Senhor, aonde tiver um irmão, que as Tuas bênçãos cheguem até eles. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, vamos ouvir agora a página do Evangelho da noite de hoje. Vamos prestar bastante atenção. Incompreensão, né? Boa noite, gente. É sempre uma satisfação estar aqui. Hoje falaremos sobre o capítulo 10 do Evangelho. Bem-aventurados os misericordiosos. E eu sempre me impressiono, mesmo sabendo que não é ao acaso, que a página de abertura tem sempre tudo a ver, e não sei se vocês repararam, eu fui confirmar se foi realmente ao acaso que foi aberta. Porque é impressionante como casa com o tema de hoje. Então, como eu disse, o título do capítulo é Bem-aventurados os misericordiosos, e o título da página de hoje é o sacrifício mais agradável a Deus. E não sei se vocês, espero que tenham prestado atenção na página de abertura, e que ela fala sobre incompreensão, né? É fácil compreender? É fácil compreender? Não, né? Principalmente quando mexe com os nossos, né? Quem tem filho aqui sabe o quão é complicado quando mexe com um filho nosso, quando mexe com um parente próximo, com alguém que a gente gosta muito, mesmo que não seja filho, né? Às vezes a gente tem um amigo muito próximo que
acabam mexendo com ele e a gente acaba ficando, às vezes até transtornado, né? Como dizem, a gente sai de si, né? E olha como começa a página de hoje. Isso aqui está em Mateus capítulo 5, item 23 e 24. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Precisamos trabalhar a incompreensão. Não é fácil, eu sei que não é fácil, né? Alguns sacudiram a cabeça quando eu perguntei, outros responderam mentalmente, e para aqueles que conseguem, parabéns, porque realmente é muito difícil. E quando a gente pensa na incompreensão, a gente acaba falhando muito, porque a gente sempre quer o melhor para nós, sempre quer que tudo dê certo para nós. Só que a gente esquece que esse mundo é de provas e expiações. Além de ser de provas e expiações, nós somos também devedores, né? E se somos devedores, como o irmão que nos atinge de alguma forma, nós precisamos compreendê-lo da mesma forma que queremos que os outros nos compreendam. Não foi isso que Jesus nos ensinou? Amai os vossos inimigos, né? Qual é o segundo mandamento? Né? Amar o próximo como a ti mesmo. E olha o que Jesus fala, anotado por Mateus, que nós precisamos, antes de qualquer coisa, antes de fazer qualquer sacrifício em nome de Deus, nós nos reconciliarmos com os nossos irmãos de caminhada. E tenho certeza que não foi à toa que Jesus colocou esse trecho na oração dominical. Perdoai os nossos inimigos, assim como nós os perdoamos. Quem aqui tem alguma desavença? Olha que nos dias atuais temos motivos para ter desavenças, né? Familiares, amizades, políticas, religiosas. O que a gente mais vê aí pelo caminho são motivos. Afinal, nós divergemos muitos uns dos outros, né? Só que mesmo com essa divergência, nós temos que fazer o quê? Amar uns aos outros. Amar uns aos outros. E como nós vamos chegar lá para pedir perdão a Deus, pedir para que Ele nos perdoe, se não fazemos isso? Essa doutrina fala sobre reencarnação, né? E é por isso que vimos aqui tantas vezes. Não se acertou? Volta. Não se acertou? Volta de novo. Não se acertou ainda? Continua voltando. Até quando? Até quando ficaremos nessa? Até quando ficaremos alimentando picuinhas, coisas banais que no fundo não servem de nada? Nada. Para que eu vou querer mostrar para o outro
que eu estou mais certo do que ele, e vou ficar discutindo, criando inimizades, a ponto até de tirar a vida um do outro. Não é isso que a gente vê por aí? De várias maneiras, por vários motivos. Até quando nós vamos fazer isso? Como disse ali na página de abertura, Paulo, Paulo ensinou. Temos que nos apequenar. Não tem problema nenhum nisso. Nos apequenar não significa que somos pequenos. Nos apequenar significa que a gente precisa chegar próximo daquele irmão para socorrê-lo. Não foi isso que Jesus fez conosco? Jesus precisava fazer o que ele fez? Precisava? Sem contar a missão, não precisava, Mas como missão, sim, para nos ensinar. Mas Jesus já é um espírito de luz. Ele veio aqui somente para nos ensinar. Alguém aqui se considera melhor que Jesus? Se considera? Não precisa responder, só para refletir. Se Jesus fez isso, gente, Paulo fez isso, Estevão fez isso, quem lê o livro, porque nós achamos que não devemos, porque a gente não é nem querer, a gente acha que não deve, a gente acha que está se humilhando, se diminuindo, que a outra pessoa vai nos vencer. Mas qual vida que a gente quer vencer? É a material ou a espiritual? Qual é a vida que a gente quer vencer? Qual é o problema de se humilhar? Não estou pregando a humilhação aqui, tá, gente? Mas há casos e casos. Tem horas que precisamos abaixar a guarda para nos reconciliarmos com nossos irmãos, para conseguirmos seguir. Senão acontecerá o quê? Voltaremos. Inevitavelmente. É a lei da vida. Não tem jeito. E aí a gente continua teimando. A gente continua insistindo em querer ser melhor que o outro. Eu não vou fazer isso. Não é assim que a gente escuta? Eu não admito fazer isso. Ou a gente faz, A gente escuta, a gente faz também. Eu não admito. E às vezes sai da onde a gente menos espera. Não a fala, mas o problema. Eu, antes de saber desse tema aqui, eu passei por uma situação. Eu sabia que o meu estudo era hoje, mas eu ainda não tinha pego para ver qual era o tema. E eu passei por uma situação muito complicada com meu filho no início da semana. Quando eu abri o estudo, eu falei, meu Deus, deve ser um teste, só pode. Porque, como é que eu vou falar disso, desse tema, sem vivenciar? Bom, não vou falar aqui se eu ganhei ou se eu perdi, se eu acertei ou se eu errei, porque, quem sou eu para dizer se... Espero que Deus compreenda a maneira como eu agi. Então, acontece o tempo todo. Da onde a gente menos espera, com o nosso amigo. Às vezes a gente está bem com o nosso amigo, do nada surge um tema, por causa desse tema a gente para de se falar. Não é assim? Uma conversa, às vezes até fraterna, às vezes até dentro do Miguel. Surge um tema. Desse tema surge uma divergência. Dessa divergência, um milindre. Do milindre, a inimizade. Da inimizade, a reencarnação. Vai lá se reconciliar de novo. Vai lá. Não tem jeito. Até quando a gente vai ficar nessa? Sem quebrar essa roda, Essa roda da vida, como dizem. Até quando?
Então, gente, é importante que a gente pare, pense o que estamos fazendo da nossa vida e aonde a gente quer chegar. Porque se a gente não admite a se pequenar como Jesus fez, a se pequenar como Paulo fez e muitos outros, né? Tem vários exemplos. Será que a gente está em condições de chegar a Deus e pedir perdão? Será? Para quem lê o livro Paulo e Estevão sabe que no final Jesus foi lá e recolheu Paulo. Ele já saiu praticamente para os braços de Jesus. Saiu da vida material, direto para os braços de Jesus. Nem precisou pedir perdão. Porque quando a gente está puro de coração, nós somos reconhecidos pelos nossos feitos e nossas obras. Só que a gente ainda não quer fazer isso, mas quer o perdão, né? Como as crianças, né? As crianças geralmente elas fazem isso, né? Elas não fazem o que precisa ser feito, os deveres, né? Os deveres do dia a dia, as tarefas, mas elas sempre querem o presente, elas sempre querem a coisa boa, o lado bom de ser criança, mas não querem as tarefas, as obrigações diárias. E o que nós como pais fazemos? Não repreendemos? Porque vocês acham que não vai acontecer com a gente, com Deus. Vai ficar tudo bem? A gente vai ficar brigando com todo mundo por motivos banais e vai ficar tudo bem? Será? Então é isso que Jesus pedia. Reconciliação. Perdão. O próximo capítulo, capítulo 11, fala sobre amai os vossos inimigos. Vem na sequência para que a gente seja misericordioso. E nele lá tem uma parábola dos credores e devedores. Vocês lembram dessa parábola? Nessa parábola, Jesus narra a história de um rei que quis cobrar as dívidas daqueles que estavam devendo. E aí, ao cobrar, o devedor chegou lá e pediu perdão, que dê mais tempo, que ajude, que perdoe, para que dê mais tempo, né, para que ele consiga pagar. Aí o rei foi lá e falou: ok, você terá esse tempo, vá lá. Dívida perdoada. Se eu não me engano, ele perdoa a dívida. Desculpa a memória. E aí, por ele ter sido cobrado, ele se achou no direito de cobrar a quem estava devendo a ele. É igual banco, né? Um deve o outro, que deve o outro, que deve o outro. E aí ele foi lá cobrar a quem estava devendo a ele, porque ele falou: olha, tem que cobrar aqueles porque já me cobraram, então estou apertado aqui, o que eu vou fazer, né? E aí foi lá. Só que quando ele foi cobrar, ele não agiu com a mesma misericórdia do rei. E aí ele perseguiu aqueles que estavam devendo. Alguns irmãos foram lá e falaram para o rei: ó rei, sabe aquele lá que você perdoou? Agora está aqui cobrando os outros, crucificando os outros, perseguindo. O que o rei fez? Ah é? Você não sabe perdoar? Eu acabei de fazer isso com você e você não está fazendo com os seus devedores? Te dei um exemplo do que deve ser feito e você faz diferente. O que aconteceu? O rei foi lá e falou: vamos lá. E foi lá e pegou
se acertou lá com quem ele tinha perdoado. Enfim, moral da história, né? É que a gente precisa perdoar, assim como nos perdoam. Como a gente quer o perdão de Jesus e não perdoa, gente? Jesus nos fala isso de várias maneiras. É nos 10 mandamentos. É em diversas parábolas. Para que só no Evangelho aqui, se bobear em todos os capítulos, repete a mesma coisa, que a gente precisa perdoar. Vai falando de várias maneiras, né? Uma hora fala como caridade, outra hora fala como misericórdia, outra hora como amor aos inimigos. Mas o tema central é amar. Independente de quem seja e o motivo. Independente. Ele não fala ame com essas condições, perdoe com essas condições. Ele fala amar os inimigos. Simples. Simples. Só que nós, na nossa pequenez, aí sim, nós somos pequenos, quer dizer, eu me considero pelo menos, achamos que não, que temos que colocar condicionantes. Ah, mas eu só vou perdoar porque ele é meu amigo. Aí perdoa o amigo, mas o inimigo, que é o central, não perdoa. Ah, eu vou perdoar porque é minha tia, minha mãe. Porque esses são mais fáceis. Apesar de difícil, é mais fácil do que aquele que a gente já não gosta, né? Só que é a todos que nós temos que perdoar. E como entraremos no reino dos céus sem perdoar? Sem perdoar. Então, gente, essa é uma reflexão que a gente precisa fazer diariamente. Diariamente. Porque se a gente parar para analisar a fundo, a gente vai ver que essa é a única exigência que Deus nos faz: amar indistintamente. Todo o restante é destrinchamento desse tema. Todo o restante. Podem pegar qualquer coisa, qualquer tema é destrinchamento. Está destrinchando ali para ficar mais esclarecido, porque a gente não consegue entender o que é amor, né? Na sua essência. E aí a gente precisa olhar como benevolência, a gente precisa olhar como caridade, como perdão, como vários outros títulos, com vários outros títulos. Mas no final, tudo está embaixo do amor. Do amor, principalmente aos inimigos, que é o amor mais difícil. Então parem aí, façam uma reflexão. Pensa naquela pessoa que vocês têm desavenças. Mas não pensa naquele que é parente, não. Pensa naquele outro que é mais difícil. Aquele que vocês encaram como: nossa, esse aí é complicado. Pensa nesse. Não tem oportunidade de falar? Não tem? Faça uma oração. Direcione para ele. Vocês verão que com o tempo você, não é o outro, você começará a olhar diferente para esse irmão, e com o tempo vocês conseguirão perdoar. Não é o outro, não é o outro. Não estamos falando do outro nos perdoar, estamos falando de nós perdoarmos os outros.
Porque aquilo que a gente faz é responsabilidade nossa. Aquilo que o outro faz é responsabilidade dele. Então, se a gente está querendo se reconciliar com alguém e esse alguém não quer, aí é uma outra história. Você se apequenou, você foi lá, teve a coragem de pedir perdão, de tentar uma reconciliação, e ele não quis. Ele não querer não está mais sob sua responsabilidade. E aí você pode seguir em paz, porque você fez a sua parte. E esse irmão terá também o momento dele de despertar, assim como você teve o seu, e conseguirá também ele pedir perdão. É assim que funciona. Eu sei que falando aqui parece simples, né? Na prática é complicado. Eu sei disso. Eu sei, principalmente quando mexe com os nossos, que foi o que eu vivi essa semana. Né? O sangue ferve, a coisa fica complicada. Mas a gente precisa refletir sobre isso. Vocês querem ser grande na terra ou grande no céu? Se vocês quiserem ser grande na terra, tem muitos por aí, né? Que estão com orgulho lá em cima, com a vaidade lá em cima, cheio do dinheiro no bolso, fazendo diversas coisas. E nós olhamos com admiração, hein? Mas Jesus, que é Jesus, a gente olha com admiração também. Mas quando a gente vai se esforçar, a gente se esforça para ser grande igual o da terra, e não grande igual o de Deus, igual o exemplo que a gente tem, o maior exemplo, que é Jesus. Por quê? Por quê? Considerando que a vida continua, não faz sentido a gente querer ser grande na terra. Não faz sentido algum, porque tudo aqui é pueril, passageiro, se perde. Quantos acumularam tesouro na terra? Quantos? Nós temos que fazer o esforço para conseguir ser grande em espírito. E o caminho é se apequenando na terra para se reconciliar. Pensa naquele que politicamente, não estou querendo entrar em política, tá? Para não ser mal interpretado, mas pensa naquele que politicamente tem divergência com você. É difícil a convivência com esse parente? É? Mas também ele precisa de perdão. Afinal, nem sabemos quem é o certo e quem é o errado, né? A gente acha que está certo, o outro acha que está certo. No final pode estar os dois errados. Vocês já pararam para pensar nisso? Que no final pode estar os dois errados? Né? E aí vocês estão brigando, quer dizer, nós estamos brigando, e os dois estão errados. Faz sentido isso, brigar por uma coisa que nem está certo? Que a gente acha que está certo. Mas a própria ciência aí não vai se atualizando o tempo todo? Antigamente a gente achava que era o centro do universo, que o Sol girava em torno de nós, que tudo girava em torno de nós. Hoje a gente já entende que a gente gira em torno do Sol, que o Sol está girando na galáxia e por aí vai. Então tudo vai se atualizando. Aquilo que ontem foi verdade, hoje já não é mais. Na ciência, tá? Na ciência.
Imagina em questões mais filosóficas, como a política, e por aí vai. Então, gente, o caminho não é divergir, não é brigar. O caminho não é criar inimizade. Ore para esses irmãos que têm divergência e perdoe. Até porque mesmo que a gente tenha certeza que a gente está certo, a gente já pode ter ficado lá do outro lado. Despertou e entendeu que era o certo. Mas não somos espíritos milenares que estamos vindo aqui várias vezes. Quem garante que não estivemos do outro lado com outro entendimento? Eu nem quero saber de que lado eu estava quando Jesus veio na Terra. Meu Deus. Né? Muito provavelmente nós estávamos contra Ele. Porque agora a gente acha que os irmãos que estão contra Deus não merecem o nosso perdão. Se nós um dia fomos esses. Gente, muito obrigado pela reflexão. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E uma boa noite a todos. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade em que o Senhor nos permitiu refletir sobre o seu Evangelho, buscando assim caminhar com passos firmes para frente e para o alto, mais esclarecidos, mais fortes, para cumprirmos aquilo que já temos condições de cumprir. De te seguir, Senhor, porque te elegemos como nosso mestre, como nosso guia e como nosso modelo. Por isso, Senhor, te rogamos mais e mais que fique conosco no decorrer dos nossos dias, nos ajudando a ficar contigo, para que a gente não se perca no caminho. Te rogamos, Senhor, que essa paz que nos envolveu o tempo todo, possamos nós permanecer com ela e oferecer àqueles irmãos que encontrarmos no caminho, mas utilizar com nós mesmos, através dos nossos pensamentos mais equilibrados, pensamentos mais harmoniosos, pensamentos sempre ligados a Ti, à paz, ao amor. Muito obrigado, Senhor, por esses minutos que passaram tão rápidos, mas que foi de fundamental importância para todos nós. Mas te rogamos também que fique conosco na segunda parte da nossa reunião, onde serão oferecidos os passes através destes trabalhadores médios passistas que trabalham em Teu nome, Senhor, para que todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, aqueles que nos assistem, possam receber todos esses benefícios, todos esses bálsamos que vão atuar no nosso corpo físico e espiritual. Fique conosco, Senhor, agora e sempre. Uma boa noite a todos. Que Jesus nos auxilie. Que assim seja. Graças a Deus. Quanta luz nesse ano.